tarde. O senhor sabe o que é IPTU? É imposto. O senhor sabe o que é ITR? Não, isso aí não. Bom, o IPTU são os impostos que são pagos, né, pelo povo. E qual é o outro? Você sabe o que Bem é resumido, ITR? né? Uhum. ITR é os impostos pagos também, mas pela zona rural, é isso? Então, acho que você crê que seja isso, né? Isso aí, o senhor sabe. Olá, você sabe o que é IPTU e ITR? IPTU e ITR são os chamados impostos patrimoniais, pois incidem sobre o patrimônio das pessoas, mais especificamente sobre imóveis. São impostos com os quais se tributa uma relação que uma pessoa tem com um imóvel. IPTU é o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana. E qual é a previsão legal do IPTU? Está lá no artigo 156 da Constituição Federal e nos artigos 32 a 34 do Código Tributário Nacional e também nas leis municipais. O IPTU será cobrado em zona que observa-se o mínimo de condições de existência de infraestrutura urbana, que compreende o conjunto de serviços públicos que possibilitam a vida da população, como pavimentação, abastecimento de água, sistema de esgotos sanitários, rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar, e escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 km do imóvel considerado. Qual o fato gerador do IPTU? Segundo o artigo 32 do Código Tributário Nacional, é quando se tem a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel localizado na zona urbana do município. O elemento espacial do IPTU está ligado diretamente à localização do imóvel e estabelece os requisitos para a configuração da zona urbana. Podemos entender, então, que o critério espacial estabelece onde ocorreu o critério material da hipótese, ou seja, o local do fato. Já o elemento temporal atinge ao momento em que se deu o fato, é o momento de apuração e é computado de forma anual conforme as regras de lançamento para tributação no Brasil. O artigo 32 ainda dispõe sobre a sua competência. O município e o Distrito Federal são os detentores da competência tributária, tanto para instituir o imposto como para cobrar daqueles que incidirem no fato gerador. Agora que já sabemos quem é o titular do poder fiscal para a instituição e cobrança deste imposto, vem a seguinte indagação: quem é o contribuinte? De acordo com o artigo 34 do Código Tributário Nacional, o contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título, ou seja, aquele que possuir o animus domini sobre o imóvel. Interessante destacarmos a súmula 397 do STJ, que explica que o contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço. Como é feito o cálculo para saber o valor a pagar do IPTU? Quem vai nos orientar mais uma vez é o nosso Código Tributário Nacional, que em seu artigo 33 dispõe que a base de cálculo do IPTU será o valor venal do bem imóvel, não se considerando o valor dos bens móveis mantidos em caráter permanente ou temporário no imóvel. Mas o que é valor venal? O valor venal, que serve de base de cálculo para o IPTU, é o valor real do imóvel, aquele que o imóvel alcançará para compra e venda à vista, conforme as condições usuais do mercado imobiliário. Este valor depende de algumas variáveis, tais como localização do imóvel, padrão da construção, área e topografia do terreno, existência de serviços públicos disponíveis, etc. Ou seja, é o resultado do somatório da avaliação do terreno e da avaliação da construção. Sobre esse valor venal do imóvel, aplica-se a alíquota, que é um percentual usado sobre a base de cálculo, é utilizada para calcular o IPTU e é estabelecida pelo legislador de cada município e tem a função de graduar o montante devido proporcionalmente à capacidade contributiva do sujeito passivo da obrigação tributária.
Não nos resta dúvida que o IPTU é um imposto municipal extremamente relevante no plano arrecadatório para os municípios. Também tem uma função social muito importante, que consiste em evitar que grandes propriedades sejam mal utilizadas, uma vez que, quando provado que a propriedade não está sendo corretamente aproveitada, o governo pode aumentar o IPTU com o objetivo de fazer com que os proprietários vendam o imóvel e assim torná-lo produtivo. Vamos falar sobre o ITR agora. A sigla ITR significa Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural e tem sua fundamentação legal prevista no artigo 153, inciso 6, parágrafo 4º da Constituição Federal e artigos 29 a 31 do Código Tributário Nacional. A competência para instituir o ITR é da União. Contudo, de acordo com a Lei nº 11.250 de 2005, o Distrito Federal e os municípios podem fiscalizar e cobrar o ITR, desde que celebrado convênio e que isso não acarrete redução do imposto ou qualquer outra forma de renúncia fiscal. Com a Constituição de 1988, a arrecadação do ITR passou a ser repartida igualmente entre a União e os municípios, mas permanece como competência tributária federal. De acordo com o artigo 29 do Código Tributário Nacional, o fato gerador do ITR ocorre quando há a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza, localizado fora da zona urbana do município. Os contribuintes do imposto podem ser o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. O elemento temporal indica o momento em que se considera que tenha ocorrido o evento tributário. O elemento temporal do ITR, que o legislador determinou para fins de incidência deste imposto, é o primeiro dia de cada exercício financeiro. O elemento espacial, que expõe o lugar cujo evento deve ocorrer para que assim seja considerado um fato jurídico tributável, tem por critério a localização do imóvel rural, ou seja, fora da zona urbana do município. A base de cálculo é o valor da terra sem qualquer tipo de benfeitoria ou beneficiamento, ou seja, é o valor da terra nua. O legislador do ITR não quis deixar dúvida quando disse que para estabelecer e valorar essa terra nua, o contribuinte não deve considerar as construções, instalações e benfeitorias, as culturas permanentes e temporárias, as pastagens cultivadas e melhoradas e as florestas plantadas, ou seja, tudo aquilo implementado pelo homem à terra e que contribuiu para aumentar o seu valor de mercado. A alíquota utilizada varia com a área da propriedade e seu grau de utilização. O ITR é um imposto progressivo e tem suas alíquotas fixadas de forma a desestimular a manutenção de propriedades improdutivas, de modo que será reduzido dependendo do grau de utilização da terra e do grau de eficiência na produção, conforme dispõe o artigo 153, parágrafo 4º da Constituição Federal. Importante tecermos algumas observações. Ao contrário do IPTU, que é lançado pelos municípios, cabe ao proprietário rural lançar o valor de sua propriedade no ITR, ou seja, ele paga em cima daquilo que declara. Tanto o IPTU pode incidir em área rural quanto o ITR em área urbana, apenas que, tratando-se de situações excepcionais, exige-se prova de que o imóvel exerce destinação rural, apesar de urbano, ou que exerce destinação urbana, apesar de rural. O que significa IPTU? IPTU é uma taxa cobrada pela Prefeitura Municipal de Macapá, que arrecada nosso dinheiro, mas que não serve para nada, porque na realidade a gente não tem o mínimo retorno das vias públicas, da iluminação. Macapá está abandonada e esse dinheiro está se esvaindo para algum lugar que eu ainda não descobri. E o senhor sabe o que é ITR? Este é pior ainda, que é o imposto territorial, territorial rural. O rural não funciona nada nesse estado, né? Praticamente. Não temos agricultura, não temos plantação de nada e devem estar cobrando, eu acho, dos agricultores algum imposto aí, porque o que mais nós temos são impostos e taxas dentro dessa cidade. Mas na realidade, para que serve, para onde vai esse fundo, talvez seja um fundo sem poço, porque muito fundo e profundo, que até agora eu realmente não sei para onde está indo todo esse dinheiro, esse recurso. Certo.
A aplicação disso aí, eu acredito que está precisando aí, eu acredito, orações superiores do alto das cordilheiras dos Andes, para ver se identifica como é que pode identificar o que acontece. Porque se vocês estão fazendo só desses 2 impostos, né? Eu acredito que deve ter mais uns 32 que nós não sabemos. Isso é uma grande incógnita nessa nossa sociedade brasileira, né?